Equações paramétricas de retas. Retas determinadas por um ponto em um vetor. Tanto no espaço bidimensional como no espaço tridimensional, uma reta ela pode ser determinada por uma direção, que é dada por um vetor, né, mas não é suficiente, né, apenas uma direção não é suficiente para determinar completamente a reta. Né, são retas, todas as retas paralelas teriam a mesma direção. Mas se eu especificar um ponto por onde ela passa, aí sim a reta está completamente determinada. Então, nosso problema aqui inicial é determinar a equação da reta L, que passa por um ponto coordenadas x0, y0, z0, ponto P0, e ela é paralela ao vetor V que é dado, né? O vetor V é fornecido da direção da reta. Aí está esse problema pode ser resolvido tanto no plano x, y, quanto no espaço. Já vamos resolver no espaço tridimensional e isso vai se aplicar também, a mesma solução análoga vai se aplicar para retas no plano. Então vamos admitir ali que temos aquele conhecimento daquele vetor V, temos as coordenadas do vetor V, que são os pontos, coordenadas do ponto A, B, C, né? E temos as coordenadas do ponto P0, que são x0, y0, z0, são as coordenadas por onde a reta passa. A reta deve ser paralela ao vetor V, então ela está unicamente determinada. Geometricamente ali está fácil de ver. Então agora vamos ao problema analítico de determinar, então, encontrar a equação deste conjunto que representa essa reta, né? Então, vamos pegar um ponto genérico, um ponto P com coordenadas x, y, z, pertencente à reta L. E vamos observar ali o vetor P0P. Ali está desenhado o vetor P0P. O vetor P0P é um vetor paralelo ao vetor V. Então eu tenho uma condição de paralelismo, né? O vetor P e V são paralelos. Isso significa que P0P e V são paralelos. Significa que P0P é um múltiplo, é um número, é um escalar vezes V, é um múltiplo de V, né? É um escalar T, vou chamar de T, vezes V. Então, P0P, esse vetor, deve ser igual a T vezes V para algum T, para algum valor de T. Então, isso vai me dar um ponto sobre a reta. Essa condição de paralelismo, porque agora eu vou escrever as coordenadas do vetor P0P, são a diferença das coordenadas de P e P0, ou seja, x menos x0, y menos y0, z menos z0, e isso deve ser igual às coordenadas do vetor T vezes V. O vetor V tem coordenadas ABC, então TV tem coordenadas TA, TB, TC. Igualdade entre vetores, sei somente se a igualdade entre as componentes correspondentes. Então, x menos x0 deve ser igual a TA, y menos y0 igual a b vezes t, e z menos z0 igual a c vezes t. Consequentemente, então, x igual a x0 mais t vezes a, y igual a y0 mais b vezes t, z igual a z0 mais c vezes t. Essas serão, então, as equações paramétricas da reta L. O parâmetro, né, é a variável t. Então temos aí um teorema, né, vamos resumir isso num teorema. A reta no espaço bidimensional que passa pelo ponto P0, coordenadas x0 e y0, e é paralela ao vetor não nulo V com componentes A e B, AI mais BJ, ela tem então equações x igual a x0 mais t vezes a, y igual a y0 mais b vezes t. Essas são as equações paramétricas da reta, o parâmetro t. X0 são as coordenadas do ponto por onde ela passa, a e b, então, as coordenadas do vetor v. Já a equação da reta no espaço tridimensional, que passa pelo ponto coordenada x0, y0, z0 e paralela ao vetor não nulo v com componentes ABC, ela é então x igual a x0 mais t vezes a, ou a vezes t, y igual a x0 mais b vezes t, e z igual a z0 mais c vezes t. Neste exemplo, vamos encontrar as equações paramétricas da reta que passa no item A
pelo ponto 4, 2 e é paralela ao vetor v com coordenadas menos 1, 5. Então, esse é um problema no espaço bidimensional. No item B, a reta passa pelo ponto 1, 2, menos 3 e é paralela ao vetor v 4i mais 5j menos 7k. E no item C, a reta passa pela origem e é paralela ao vetor v 1, 1, 1. Então, vamos resolver o problema no item A. Então, ponto x0 e y0, as coordenadas do ponto onde ela passa, 4, 2, coordenadas do vetor v, os componentes que são AB, né, menos 1, 5, a fórmula da equação das equações paramétricas. Então, x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt. Então, basta eu substituir ali os dados para obter então as equações paramétricas x igual a 4 menos t, y igual a 2 mais 5t. No item B, o ponto x0 é 1, 2, menos 3, coordenadas do componente do vetor v, ABC, né, são 4, 5 e menos 7, já que o vetor v é 4i mais 5j menos 7. Equações paramétricas da reta x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt, z igual a z0 mais c vezes t. Substituindo, então, os dados ali na fórmula, temos x igual a 1 mais 4t, y igual a 2 mais 5t, e z igual a menos 3, menos 7t. No item C, a reta passa pela origem, então ponto x0, y0, z0 tem coordenadas 0, 0, 0, e componentes ABC no vetor V são todas iguais a 1, a fórmula é idêntica, né? Equações paramétricas como x0, y0 e z0 são 0, e ABC são todas iguais a 1, então x igual a t, y igual a t, z igual a t. Essas são as equações paramétricas dessa reta. Neste outro exemplo aqui temos duas retas, L1 e L2, onde eu conheço as equações paramétricas tanto de L1 quanto de L2, elas são dadas aí. Então, as retas L1 e L2 através de suas equações paramétricas. E a pergunta é, será que L1 e L2 são paralelas? Para identificar o paralelismo de duas retas, se eu conheço as equações, eu tenho que identificar os vetores que direcionam ela. Então, eu tenho que saber localizar esses vetores olhando para as equações. Então, olhando para a equação da reta L1, eu tenho que pegar os múltiplos, aquela parte dos fatores que estão multiplicando t. Então, na equação x igual a 1 mais 4t, quem multiplica t é o número 4. Na outra equação y igual a 5 menos 4t, quem multiplica t é menos 4. E na outra equação z igual a menos 1 mais 5t, quem multiplica t é 5. Portanto, 4 menos 4 e 5 são as componentes do vetor que dá a direção dessa reta, que direciona essa reta. Então, L1 ela é paralela ao vetor 4 menos 4, 5. De forma semelhante, eu obtenho agora o vetor que direciona a reta L2. Eu olho só para os termos que têm t. Então, na primeira equação eu tenho 8t, na segunda equação menos 3t, na última equação 1 vezes t. Portanto, o vetor que direciona essa reta é o vetor 8 menos 3, 1. Então, L2 é paralela ao vetor 8 menos 3, 1. Então, L1 e L2 serão paralelas se e somente se esses dois vetores, 4 menos 4, 5 e 8 menos 3 e 1, são paralelos. Mas eles não são paralelos, porque eles não são múltiplos, né? Então, essa questão, esses dois vetores não são paralelos porque eles não são múltiplos um do outro, né? Claramente, né? Então, as retas L1 e L2 não podem ser paralelas, né? L1 e L2 não são paralelas. Neste exemplo, vamos responder uma questão bem simples sobre duas retas. Será que elas se tocam ou não? Dadas as duas retas, então, dadas retas L1 e L2, através de suas equações paramétricas aí fornecidas, a pergunta é, será que L1 e L2 se intersectam? Será que elas têm algum ponto em comum? Será que existe algum ponto x0, y0 e z0 que pertença às duas retas simultaneamente, pertence à intersecção
né? Pertencer à intersecção significa pertencer às duas retas, então x0, y0, z0 pertence a L1 e também pertence a L2. Então, o que significa a x0, y0, z0 pertencer a L1? É que esse ponto satisfaz as equações paramétricas da reta L1, ou seja, se eu substituir x por x0, y por y0, z por z0, deve existir algum valor de t que faça com que o lado direito seja verdade, né? Que funcione, as equações sejam satisfeitas. Então, deve existir algum valor de t, eu vou chamar de t1, tal que x0 seja igual a 1 mais 4 vezes t1, y0 seja igual a 5 menos 4 vezes t1 e z0 seja igual a menos 1 mais 5 vezes t1. Então, para algum t1 pertencente a R, né, algum valor, algum número real, t1. O que significa x0 e y0 pertencer à reta L2? É que ele deve satisfazer as equações paramétricas da reta L2, ou seja, ao substituir x, y, z por x0, y0, z0 respectivamente, as três equações devem ser satisfeitas simultaneamente por algum valor de t que eu vou chamar de T2, não precisa ser igual a T1, é um valor de T qualquer, eu vou chamar de T2. Então deve existir um T2, tal que x0 igual a 2 mais 8T2, y0 igual a 4 menos 3T2, z0 igual a menos 5 mais T2. Então agora olhamos só para essa parte aqui, nesse quadrado amarelo, são duas equações descrevendo a mesma quantidade que é x0, né? Então x0 por um lado é 1 mais 4t1, por outro lado é 2 mais 8t2, logo 1 mais 4t1 deve ser igual a 8 mais t2. De forma semelhante, eu tenho aqui uma equação, graças à coincidência do valor para y0, então como y0 é o mesmo nas duas equações, então 5 menos 4t1 deve ser igual a 4 menos 3t2, uma outra equação envolvendo t1 e t2. E a última parte ali, eu consigo mais uma equação envolvendo t1 e t2, que é menos 1 mais 5t1 deve ser igual a menos 5 mais t2. Então eu tenho três equações, estão aí, três equações envolvendo T1 e T2 que devem ser satisfeitas simultaneamente. Eu posso reescrevê-las assim, dessa forma, organizá-las um pouco melhor. Então aí eu tenho um sistema de três equações lineares, duas incógnitas, né, com duas incógnitas, T1 e T2. Então vamos resolver lá o sistema 2 por 2 das duas primeiras equações e depois substituir na terceira para ver o que acontece. Então vamos tentar resolver o sistema só com duas equações. Então posso somar essas duas equações, aí é fácil de eliminar a variável t1, né? Então somando as duas equações eu tenho 4t1 mais menos 4t1 menos 8t2 mais t2, isso deve ser igual a 1 menos 1. Então 4t1 menos 4t1 cancela, 1 menos 1 também dá 0, eu fico então com menos 7t2 igual a 0, que me dá t2 igual a 0. Então, substituindo esse valor de t2 lá na primeira equação, eu tenho 4t1 menos 8 vezes 0, né, igual a 1. Então, 4t1 igual a 1, ou seja, t1 igual a 4. Então, soluções do sistema 2 por 2, usando só as duas primeiras equações, eu obtive essas soluções. t1 igual a 1 quarto e t2 igual a 0. Mas, então, o nosso sistema tem três equações. Tem a última equação que não foi tocada ainda. Então, essa equação também deve ser satisfeita. Então, esses valores T1 e T2, que são os únicos que satisfazem as duas primeiras, devem também satisfazer a terceira equação. Então, eu vou substituir lá e ver o que acontece. Então, T1 igual a 1 quarto e T2 igual a 0 na terceira equação. Substituo e vejo que para o sistema ter solução, né, para o sistema 3 por 3 ter solução,
essa solução do sistema 2x2 ela deve satisfazer a última equação também. Caso contrário, o sistema não terá solução. Então, eu substituo T1 por 1/4 e T2 por 0 na última equação. E tenho 5 vezes 1/4 menos 0 deve ser igual a menos 6. E aí eu concluo que 5/4 deve ser igual a menos 6, ou seja, a terceira equação não é satisfeita, né? É impossível de ser satisfeita com a única solução do sistema usando apenas as duas primeiras equações. Então, o nosso sistema 3x2 não tem solução. Então, não existe solução para o sistema, ou seja, não existe ponto de intersecção das duas retas, né? Então, o sistema 3x2 não possui solução, o que implica que as duas retas não se tocam, né? Exemplo, então, no item A, vamos encontrar as equações paramétricas da reta L que passa pelos pontos P1 e P2, que são fornecidos, coordenadas 2, 4, menos 1 e 5, 0, 7, respectivamente. Então, geometricamente, o problema é bem simples, encontrar equações da reta que passa por esses dois pontos fornecidos. No item B, ele pergunta em que ponto essa reta intersecta o plano XY. Então, solução para o item A, o vetor P1, P2, ele direciona a reta L, ele é paralelo à reta L, né? E a reta L também passa pelo ponto P1, né? 2, 4, menos 1. Então, com essas duas informações, nós vamos obter as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto P1 e direcionada pelo vetor P1, P2, cujas componentes são obtidas subtraindo então as coordenadas do ponto P2 pelas coordenadas do ponto P1. Então, 5, 0, 7 menos 2, 4 menos 1 dá 3, menos 4, 8. Essas são as componentes então do vetor que direciona a reta L. Então, as equações paramétricas da reta L estão aí, né? X igual a 2 mais 3t, y igual a 4 menos 4t, z igual a menos 1 mais 8t. Vamos observar que nós, ao invés de escolher o ponto P1, nós poderíamos escolher o ponto P2 para usar como base nas equações paramétricas, né? O ponto pelo qual a reta está passando, né? Porque a reta passa pelos dois, né? Se usássemos então o ponto P2, mantendo o vetor que dá a direção, o vetor P1, P2, teríamos equações paramétricas assim, né? X igual a 5 mais 3t, y igual a menos 4t, z igual a 7 mais 8t. Né? Equações aparentemente diferentes, né? Mas que elas estão representando o mesmo conjunto de pontos no espaço, ou seja, os pontos pelos quais a reta L passa, né? São equações equivalentes, não, assim por assim dizer, né? Podemos observar o seguinte, né? Vamos pegar a equação lá em rosa, né? As equações paramétricas em rosa e fazer uma mudança de variável, fazer t igual a s mais 1. Se eu faço t igual a s mais 1, ao invés de t, eu escrevo s mais 1 substituído na equação ali, e agora fazendo as multiplicações e simplificando, aí eu chego na equação x igual a 5 mais 3s, y igual a menos 4s, z igual a 7 mais 8s, onde s é um parâmetro livre, então que é essencialmente a mesma equação que está em verde lá, o mesmo conjunto de equações paramétricas que estão acima, que então representam L, porque o nome do parâmetro é insignificante, né? Lá em cima usamos a letra T, aqui podemos usar a letra S, tanto faz, né? Então, com uma mudança de variável, T igual a S mais 1, de uma equação podemos passar para outra, né? Então, agora podemos até voltar, se quisermos da verde, podemos voltar para a rosa, pegamos as equações da reta L lá, x igual a 5 mais 3t, y igual a menos 4t, mais z igual a 7, z igual a 7 mais 8t. Agora, para voltar para o primeiro tipo de equação lá, da equação no quadrado rosa, aí fazemos a mudança ao contrário, fazemos t igual a s menos 1, né? Depois de fazer
as substituições e as contas, chegamos exatamente na equação do quadrado rosa, só que agora com um parâmetro S. Então, mas a escolha da letra é irrelevante. Então, essas equações realmente são equivalentes, elas representam o mesmo conjunto de pontos que é a reta L, né? Então, as duas equações geram a mesma reta, né? São equações equivalentes. Vamos resolver o item B, achar o ponto de intersecção, né? O ponto em que a reta intersecta o plano XY. Para determinar esse ponto, nós vamos usar qualquer uma das equações paramétricas, né? Já que elas representam a mesma reta, e vamos fazer a coordenada z igual a 0, né? Porque a intersecção com o plano XY ocorre quando a coordenada z da reta for 0. Então, se z é igual a 0, menos 1 mais 8t é igual a 0, ou seja, t é igual a 1/8. E agora eu posso substituir t por 1/8 nas outras equações, equações para x e para y, e achar as coordenadas do ponto de intersecção. Então, substituindo t por 1/8, eu fico com x igual a 2 mais 3 vezes 1/8, e y igual a menos 4, y igual a 4 menos 4 vezes 1/8, e z, né, z é o ponto que vai ser zerado, z é igual a menos 1 mais 8 vezes 1/8, né? Então, fazendo as contas ali, x é 19/8, y é 2 e z obviamente é 0, né, já que a reta está tocando no plano XY. Então, ponto de intersecção da reta com o plano XY é o ponto que tem coordenadas 19/8, 2, 0. Segmentos de retas. Para obter equações paramétricas para segmentos de retas, basta obter uma restrição ao parâmetro t, uma limitação em um intervalo fechado. Vamos ver isso através de um exemplo. Determine as equações paramétricas para o segmento de reta que une os pontos P1 a P2, onde P1 é 2, 4, menos 1 e P2 é 5, 0, 7. Então, o vetor, nós sabemos como obter as equações paramétricas da reta que une esses dois pontos. Então, nós depois de obter as equações paramétricas, nós vamos restringir o parâmetro t para obter apenas a parte da reta que nos interessa, que é a parte que une os pontos P1 a P2. Então, P1, P2 é um vetor paralelo à reta L, direciona a reta L, vou escolher o ponto P1 para usar, então, como base nas equações paramétricas da reta que une P1 e P2. Então, que é direcionada pelo vetor P1 e P2, que então tem coordenadas 3, menos 4, 8, a diferença das coordenadas de P2 para P1. Então, estão aí as equações paramétricas dessa reta L, né? X igual a 2 mais 3t, y igual a 4 menos 4t, z igual a menos 1 mais 8t. Então, nós vamos agora, já que essa reta representa todos os pontos, né, todos os pontos para t, variando de menos até mais infinito, ela vai então passar por todos os pontos dessa reta que une P1 a P2. Nos interessa apenas uma parte desse conjunto, que é o segmento de reta que une P1 a P2. Note o seguinte, que o ponto P1 ele corresponde ao valor do parâmetro t igual a 0. Se eu substituir t igual a 0 nas equações, eu tenho x igual a 2 mais 3 vezes 0, y igual a 4 menos 4 vezes 0, z igual a menos 1 mais 8 vezes 0, ou seja, x igual a 2, 4 menos 1, que é o ponto P1. O ponto P2 corresponde a t igual a 1, veja, substitua t igual por 1 na equação da reta, porque o vetor P2 foi P1, P2, que direciona a reta, foi obtido usando a diferença agora. Então, se eu substituir apenas t por 1, eu tenho exatamente o ponto P1.
x igual a 2 mais 3 vezes 1, y igual a 4 menos 4 vezes 1, z igual a menos 1 mais 8 vezes 1, ou seja, x igual a 5, 0, 7. Então, para t igual a 1, a reta está localizada exatamente sobre o ponto P1. Então, o segmento que une P1 a P2 é o segmento de reta que satisfaz essas equações paramétricas da mesma reta, só que o parâmetro vai ser restrito ao intervalo fechado de 0 a 1. Então, a restrição no parâmetro t variando de 0 até 1, incluindo, né, os pontos de extremo, porque exatamente para t igual a 0, estamos sobre o ponto P1, e para t igual a 1, a equação representa exatamente o ponto, perdão, para t igual a 0 estamos sobre o ponto P1, claro, e para t igual a 1 estamos sobre o ponto P2, né, o outro extremo do segmento que une os pontos P1 e P2. Vamos obter agora as chamadas equações vetoriais para retas. Então vamos relembrar um teorema das equações paramétricas, né? Uma reta no espaço bidimensional que passa pelo ponto P0 e é paralela ao vetor não nulo V, né? Ponto P0, coordenadas x0, y0, componente do vetor V, são os números reais A e B. Então, as equações paramétricas são dadas assim: x igual a x0 mais a vezes t, e y igual a y0 mais b vezes t. No espaço tridimensional, temos a x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt, e z, a terceira coordenada, z0 mais ct. Então, isso já é bem conhecido, né? São as equações paramétricas de uma reta que passa por um ponto dado, direcionada por um vetor que também é dado, coordenadas A, B e C. Então vamos não pegar um ponto da reta, mas pegar o vetor, o vetor que é associado a esse ponto, o vetor que tem ponto inicial na origem e ponto final no ponto sobre a reta L. Este ponto, então, tem coordenadas x, y, z, dadas pelas equações paramétricas, então as componentes desse vetor serão x, y, z, dadas pelas equações paramétricas. Então, substituindo o x por x0 mais ta, o y por y0 mais bt e z igual a z0 mais ct, podemos escrever aquela identidade ali, né? Identidade vetorial, né? Então, as componentes desse vetor, né, esse vetor que tem ponto inicial, a origem, ponto final, um ponto sobre a reta L, ele pode ser escrito assim, né, x, y, z, as componentes desse vetor. Eu vou decompor aquele vetor ali numa soma, de um vetor que tem componentes x0, y0, z0, mais um múltiplo do vetor V, né, que tem componentes A, B e C. Então, aquele vetor x, y, z eu vou chamar de R. Então, R nada mais é que o vetor posição sobre a reta, né, que indica, então, a posição de um ponto sobre a reta. Está realmente associado à posição do ponto sobre a reta. O vetor RZ, aquele vetor ali com coordenadas x0, y0, z0, eu vou chamar de vetor R0. É o vetor que tem, é o vetor posição do ponto P0, né? Nada mais do que isso, né? Esse vetor tem ponto inicial na origem e ponto final no ponto P0, que tem coordenadas x0, y0 e z0. Né? Então R0 é o vetor posição de P0. R é o vetor posição de um ponto P qualquer sobre a reta. Aquele termo ali é um múltiplo do vetor V, né? Aquele termo ABC, né, com as componentes do vetor V, então T vezes ABC são um múltiplo do vetor V. Então, essa equação eu posso escrever assim na forma vetorial. R igual a R0 mais T vezes V. Essa é a forma vetorial
da equação da reta. Ao invés de escrever os pontos, descrever os pontos sobre os quais a reta passa, ela descreve os vetores, vetores que dão as posições dos pontos pelos quais a reta passa. Então, o vetor R é o vetor posição, é o vetor da a posição do ponto P, com um vetor com posição, ponto inicial, origem, ponto final, um ponto P, com coordenadas x, y qualquer, significa o vetor R. O vetor R0 é o vetor com origem, ponto inicial na origem, ponto final no ponto P0, onde a reta passa. Então, essa é a chamada equação vetorial da reta, que passa pelo ponto P0, ou seja, tem um vetor posição R0 fornecido, direcionada pelo vetor V. Aí está a figura, que então representa exatamente isso que havíamos comentado, né? Estão ali o ponto P0 pelo qual a reta passa, a direção da reta dada pelo vetor V. Então a reta está já gerada desta forma. Escolhemos um ponto P lá sobre a reta, ele vai ser um múltiplo de V, né? mais o vetor P0. Então a resultante, a diagonal daquele paralelogramo, dá o ponto sobre a reta, o vetor R, como está descrito ali na equação. É uma soma vetorial, a soma do vetor R0 mais um múltiplo apropriado do vetor V, do vetor que direciona a reta. Então, dependendo do valor de t, o paralelogramo vai variando um dos lados do paralelogramo vai variando e eu vou obtendo somas diferentes, então diferentes posições sobre todas elas sobre a reta L. Neste exemplo, vamos encontrar uma equação da reta no espaço tridimensional que passa pelos pontos P1 e P2 fornecidos, 2, 4, menos 1, e P2 é o ponto 507. Né? Já obtivemos a equação, as equações paramétricas dessa reta anteriormente, agora então vamos obter a equação vetorial da reta no espaço tridimensional. Então a solução é bastante simples, o vetor P1 e P2 é o vetor que direciona a reta, já obtivemos esse vetor anteriormente, basta subtrair as coordenadas P2 menos P1, né? Então 507 menos 2, 4 menos 1, isso dá 3 menos 4, 8. Então o vetor paralelo à reta, o vetor V, o vetor que direciona a nossa reta, L é o vetor V com coordenadas 3 menos 4, 8. Vamos usar o ponto P1 como base, como ponto onde a reta passa, então vou escolher a posição deste ponto, vou chamar de R0, o vetor que dá a posição do ponto P1. O ponto P1 tem coordenadas 2, 4, menos 1, então R0 será o vetor com componentes 2, 4, menos 1. Então a forma da equação vetorial da reta é assim, o vetor R, que dá a posição de um ponto genérico sobre a reta, é escrito assim, como R0 mais T vezes V, onde T é um número real. Então, é a soma de R0 mais um múltiplo apropriado do vetor V. Então, essa é a equação vetorial da reta. Então, substituindo ali R0 por aquele vetor 2, 4, menos 1 e V pelo vetor 3, menos 4, 8, essa é a equação vetorial da reta. Então, essa equação descreve todos os pontos da reta onde t varia de menos até mais infinito.